Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à aula 58, o milagre das calorias de manutenção. Dizer desde já que costumo fazer estas aulas em formato online, no entanto hoje estou a gravar isto, hoje é quarta-feira, amanhã é dia de ir subir a serra de bicicleta e no sábado, como vou estar fora, vou estar na zona de Ceia e não sei realmente as condições que tenho a nível de possibilidade de ter internet com uma velocidade considerável para poder fazer a aula online, decidi deixar a aula gravada para vos poder na mesma entregar aqui este conteúdo que vocês escolheram a nível de tema. Então, passando a apresentar-me, para quem não me conhece, eu sou o João, sou online coach dentro da área do fitness. Licenciei-me em 2007, comecei a trabalhar nesta área ainda em aulas de grupo, mais precisamente hidroginástica em 2006. Em 2019 criei aqui este projeto Gym Tips, que é uma página no Instagram que eu tenho onde todos os dias produzo conteúdo para ajudar pessoas a conseguir emagrecer com sucesso, de forma sustentável, que para mim é a coisa mais importante, e para isso acaba por ser sempre preciso mudar um pouquinho aqui o nosso mindset. E o meu objetivo cada vez mais tem sido tentar mudar o mindset das pessoas, ajudando-as a conseguir realmente então emagrecer e manterem-se magras para o resto da sua vida. E com isso, melhorarem a sua saúde, a sua energia e o seu bem-estar e sentirem-se melhor com elas próprias. Entretanto, já ajudei várias pessoas a conseguir transformações bastante interessantes e o meu objetivo é continuar cada vez mais a ajudar pessoas a conseguir passar do ponto zero ou do ponto em questão para um ponto melhor. Claro que nem toda a gente vai conseguir ser perfeita e o objetivo aqui é mesmo não sermos perfeitos, mas sim sermos consistentes num processo que nos permite manter esses resultados para o resto da vida e ir melhorando aos poucos. Lembrar que dia 1 de setembro vou lançar aqui a segunda edição do desafio de 21 dias, do zero à tua melhor forma. É um desafio em que eu, todos os dias, vou lançar uma tarefa para vocês colocarem em prática, para vos ajudar a organizar o vosso dia, a pensarem sobre aquilo que realmente vocês querem, para que consigam, de facto, ser consistentes. A ideia é, todos os dias, eu vou enviar uma tarefa para vocês colocarem em prática e, pelo menos, uma vez por semana, vamos fazendo uma mentoria em grupo com toda a gente que pertence ao desafio, para podermos, de alguma forma, agilizar os vossos processos, tirar-vos dúvidas, falarmos de algumas coisas mais específicas dentro do fitness, principalmente do processo de emagrecimento, para vocês conseguirem realmente colocar as coisas em prática. Este desafio é gratuito, eu vou deixar depois um link aqui na descrição da aula de hoje com o acesso à inscrição, está bem? O desafio começa dia 1 de setembro, é a segunda edição, tenho a certeza que a malta que está aqui a ver esta aula que já participou na primeira edição. Na altura a primeira edição foi paga, esta edição eu decidi deixar gratuito para permitir que haja muito mais pessoas a poder participar, para poder realmente transformar então a vida de mais pessoas. Eu vou deixar então o link na descrição para depois fazeres a tua inscrição gratuita. Lembrar que começa só dia 1 de setembro, mas quanto mais cedo te inscreveres, melhor, porque a gente já estamos a ter algum tipo de conversazinhas lá no nosso grupo da comunidade do desafio. Em relação aqui a esta comunidade, esta é a aula 58, já temos aqui muitas aulas para trás gravadas, eu compilei aqui as 20 aulas mais importantes para o processo de emagrecimento e criei um videobook. Um videobook com, lá está, as 20 aulas divididas por temas, mais 4 aulazinhas de bónus. O que é que este videobook tem? Tem um resumo da aula em si e tem um link de acesso à gravação da aula para tu poderes ver que é uma aula feita exatamente deste mesmo estilo. Este videobook custa 7€ e tem tudo o que tu precisas para emagrecer. Portanto, se tu estiveres interessado em adquirir este videobook, vou deixar também no link da aula o acesso para a compra direta do videobook. Se tiveres alguma dúvida, depois também me podes mandar mensagem, seja através do Instagram, seja pelo WhatsApp. Estás à vontade para deixares-me todas as tuas dúvidas e os comentários que quiseres fazer, até te agradeço por isso. E em relação à aula de hoje, que é para isso que nós estamos cá, aqui o objetivo é, primeiro, entender o que é que são calorias de manutenção. Em segundo lugar, perceber como é que é possível fazer uma recomposição corporal nesta fase de calorias de manutenção e saber vantagens e desvantagens para colocar isso em prática. Lembrando que isto foi um tema que um aluno meu do acompanhamento online me perguntou, que foi: calorias de manutenção, faz sentido, não faz sentido? O que é que nós podemos ganhar com isso e tal? E eu lembrei-me, por que não lançar à comunidade Gym Tips este tema como uma possível aula, porque pode ser dúvida de mais pessoas. E de facto, esta foi a aula escolhida. Eu lanço sempre todas as semanas
4, 5 temas para nós podermos falar na aula semanal e este foi o tema vencedor desta semana, e então vamos abordar aqui a aula de hoje, este tema. Então, primeiro e mais importante, que é para nós percebermos do que é que se trata isto, o que é que são calorias de manutenção. Então, calorias de manutenção são a quantidade de calorias que tu precisas para manter o teu corpo, para manter o teu peso estável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os dias tu precisas de energia para estares vivo. E todos os dias tu gastas energia para estares vivo. Então, todos os dias há uma entrada de calorias, ou seja, uma entrada de energia proveniente da alimentação ou da suplementação, e todos os dias há uma saída de energia proveniente das tuas tarefas do dia a dia, do simples facto de estares vivo. Tá? Porque o coração, para estar a bater de forma inconsciente, incontrolável, porque tu não controlas se o coração bate ou não, tu precisas de energia. Para os teus pulmões funcionarem, tu precisas de energia. Para fazer a digestão, precisas de energia. Para pensar, precisas de energia. Para te mexeres, precisas de energia. Então, todos os dias, há energia que tu precisas de utilizar para estares vivo, para te fazeres as tuas coisas, e todos os dias tu consomes calorias provenientes da alimentação. Quando tu consegues ter o número de calorias gastas nesse dia igual ao número de calorias que tu consumiste, tu tens então as tuas calorias de manutenção. Tá? Ou seja, calorias de manutenção não são as calorias do teu metabolismo de repouso. São as calorias do teu metabolismo de repouso mais as calorias de atividade física gastas no teu dia-a-dia. Ok? Então, nem estás em déficit calórico, que te iria fazer perder peso, nem estás em excedente calórico, que te iria fazer ganhar peso. Estás aqui num ponto de equilíbrio entre a energia que entra, via alimentação ou suplementação, e a energia que sai via tarefas do dia-a-dia, via atividade física, via sobrevivência dos teus órgãos vitais, digamos assim. Então, o teu corpo mantém-se igual na balança, ou seja, o peso na balança vai ser idêntico, mas isso não significa que a tua parte estética, digamos assim, a tua qualidade corporal esteja igual. Tá? Ela pode mudar ou não, depende daquilo que tu faças enquanto estás nas calorias de manutenção. Ou seja, calorias de manutenção não significa obrigatoriamente estagnação. Significa estagnação de peso, sim, mas não significa estagnação de processo evolutivo nem de saúde, nem esteticamente falando. Tá? Ou seja, tu só vais estar em calorias de manutenção de peso. Mas isso não quer dizer que o teu peso não possa, o teu corpo não possa melhorar de qualidade estética, nem possa melhorar de qualidade de saúde, nem possa melhorar de qualidade de performance. Tá? Portanto, são coisas completamente diferentes. Então, isto são calorias de manutenção. Ou seja, o número de calorias que tu gastas são exatamente iguais ao número de calorias que tu consomes. E isto dá-te aqui uma manutenção de calorias por dia, o que faz com que o teu peso realmente fique estável e fique igual. Há já ali umas variaçõezinhas por causa da retenção de água, mas torne-se praticamente igual. O que não quer dizer que seja sempre realmente igual. Não quer dizer que tu tenhas sempre 70.0 durante o resto da tua vida. Podes ter 70.1, 70.01, 70.2, 70.8, 69.8, pronto. Vais andar ali a variar algum do teu peso, porque lembra-te, parte do nosso peso é água. E se tu, mesmo estando em calorias de manutenção, tu podes perder muito peso porque perdes muita água, ok? Porque calorias de manutenção não significa obrigatoriamente que a tua água esteja sempre igual dentro do corpo, ela vai ter variações, e isso depois faz variações no teu corpo. O que eu falo de calorias de manutenção a nível de peso ficar igual é tecidos, ou seja, o peso dos teus tecidos corporais vão ser iguais. O total de peso de massa muscular, massa gorda, massa óssea, cabelos, por aí fora. Cabelos quer dizer que os cabelos não dependem diretamente das calorias consumidas, mas tecidos de gordura, tecidos de músculo e tecido ósseo. Praticamente esses três tipos de tecidos, a junção ou o total desses três tipos de tecidos vai dar sempre o mesmo peso. Tá? Podes depois ter mais de um desses tecidos e menos de outro, que é isso que nós queremos. E daí o milagre das calorias de manutenção, que é, aos poucos, ires perdendo o tecido de gordura e ires ganhando o tecido de massa muscular, na mesma proporção de peso. O peso total ficaria igual, mas a qualidade seria bem diferente. Então, como é que nós podemos estimar as calorias de manutenção? E aqui eu vou-te dizer já, para tu, no final deste slide, fazeres um print, tá? Para ficares com acesso a essa informação para sempre. Então, como é que calculamos as calorias de manutenção? Primeiro, podemos ir a qualquer uma das fórmulas que existem online.
Hoje é super fácil. Vais ao Google e escreves calcular a taxa metabólica basal ou fazer calcular as minhas calorias de manutenção. E ele dá-te lá uma fórmula. Tá? Nessa fórmula vai ser apenas uma estimativa. Tá? Vai ser apenas uma estimativa. O que é que isto quer dizer? Que qualquer valor que apareça ali de calorias de manutenção para ti será apenas uma estimativa que a fórmula fez. Porquê? Porque nós todos somos diferentes. No entanto, as fórmulas são todas muito idênticas. Existem muitas fórmulas. Umas mais específicas para crianças, umas mais específicas para uma determinada raça, umas mais específicas para pessoas com muita gordura, uma mais específica para pessoas com menos gordura, uma mais específica para pessoas com mais atividade física. Há muita coisa. Tá? Mas, na realidade, todas elas são estimativas. Porquê? Porque tu não, na realidade, apesar da aparência física e do estilo de vida da pessoa, nós temos todas coisas diferentes, que são a nossa genética e o nosso funcionamento do corpo. Okay? Portanto, por fora podemos parecer pessoas iguais, por dentro podemos ser pessoas completamente diferentes. Então, será nada mais, nada menos do que apenas estimativas. Então, qualquer valor, qualquer fórmula de cálculo de calorias que tu precisas de consumir te dê, são calorias estimativas. João, mas isso é mau, porque assim nunca vou saber. Sim, é mais ou menos isso. Por isso é que é importante este slide. Então, na prática, o que tu deves fazer é isso, que é observar ou estimar primeiro as tuas calorias de manutenção, para teres um ponto de partida. Começas desse ponto de partida e depois o que vais fazer é, vais-te pesar diariamente. Eu gosto de pesagens diárias para perceber as oscilações de peso. Vais-te pesar diariamente durante 2 a 3 semanas e vais verificar o que é que vai acontecer no teu peso. Vais manter o teu estilo de vida igual, tá? O treino igual, a alimentação igual, mais ou menos igual, ok? Porquê? Porque o tipo de treino, a quantidade de treino, a intensidade de treino, o tipo de alimentação, a quantidade de alimentação vão influenciar as calorias que entram e as calorias que saem. E se tu queres tentar perceber para o estilo de vida que tu tens neste momento, com as coisas que tu fazes neste momento, convém que tu estejas mais ou menos estável no treino e na alimentação, para que o peso não oscile muito em função do treino e da alimentação, mas oscila apenas em função da quantidade de calorias então que tu definiste ou que tu estimaste anteriormente. Tá? Então, estimas as calorias, pesas todos os dias durante 2 a 3 semanas e mantens o teu estilo de vida. Depois, se o peso não mudar, se o peso não tiver alterações significativas, ou seja, se não houver uma tendência de peso em descida ou uma tendência de peso em subida, tu vais ficar a saber que as calorias estimadas são as calorias reais. Ou seja, as calorias que tu estimaste para serem as tuas calorias de manutenção estão relativamente certas. Então, tu aí já percebeste que essas calorias que foram estimadas para o estilo de vida que tu tens, elas são realmente as tuas calorias de manutenção. E porquê esperar 2 a 3 semanas? Porque precisas de ter mais dados e mais certezas para perceber se realmente aquelas calorias de manutenção são reais ou não. Porque muitas vezes tu mudas determinadas calorias hoje e só daqui a uma semana ou uma semana e meia, 2, é que as coisas começam a acontecer no teu corpo a nível de peso. E se tu fizeres só 3 ou 4 dias para perceber se aquilo são as tuas calorias de manutenção, podem não ser. A balança diz que sim, mas na realidade podem não ser, porque o teu corpo ainda não conseguiu responder por causa da tal retenção de líquidos que vai acontecendo de forma ondulatória no teu corpo. E isso faz com que tu depois aches que são calorias realmente de manutenção e não são. Por isso é que eu aconselho de ser 2 a 3 semanas pelo menos. Tá? Então, se o teu peso não mexer de forma radical ou se tu não conseguires olhar para o teu peso, lembra-te que pesaste diariamente. Se tu conseguires olhar para o teu peso que te pesaste diariamente e foste registando e não perceberes que existe ali uma tendência de perda ou uma tendência de subida, ou seja, se a tendência for de manutenção, lá está, tu acabaste de descobrir as tuas calorias de manutenção. No entanto, se o teu peso tiver com tendência de subir ou tendência de descer, uma das coisas que tu tens que perceber é que, mais ou menos, cada 100 gramas de oscilação de peso, tirando oscilação de água, tá? Oscilação de peso de tecidos, cada 100 gramas de oscilação de peso corporal em tecidos representa cerca de 110 calorias por dia. O que é que isto quer dizer? Ou como é que nós chegamos a estes valores? Lembrar que 1 kg de gordura são 7.700 calorias. 1 kg de gordura são 7.700 calorias. Ora, se 1 kg de gordura são 7.700 calorias, isso significa que 1 kg de gordura são
770 calorias, certo? 1 kg de gordura são 770 calorias, porque é dividir as 7.700 por 10. É simples. Ou seja, 100 gramas de gordura são 770 calorias. Então, João, porquê é que tu dizes que 100 gramas de gordura é 110? Porque são 7 dias da semana, não é? Então, se tu dividires as 770 calorias que dá 100 gramas de gordura pelos 7 dias da tua semana, dá-te 110 calorias por semana. Ou seja, se tu numa semana ganhaste 100 gramas, isso significa que tu estás a consumir mais 110 calorias todos os dias do que devias. Se tu numa semana perdeste 100 gramas, isso significa que tu estás a consumir menos 110 calorias por dia durante a semana. E faz o respectivo update das calorias estimadas. Imagina que as calorias estimadas te deram 2.000. Tu começas a fazer 2.000 calorias durante 2 a 3 semanas, mantendo o teu estilo de vida ativo. E o teu peso desce 200 gramas em média por semana. Tu sabes que essas 200 gramas correspondem a 220 calorias. Ou seja, a tua estimativa foi 2.000 calorias, tu vais ter que pôr mais 220 calorias. O que é que isto quer dizer? Que as tuas calorias de manutenção, muito provavelmente, são 2.220 calorias. Okay? Isto, falando assim, de forma muito matemática, claro que existem aqui algumas oscilações que têm que ter em conta, mas será mais ou menos isto. Tá? E isto é como tu calculas as tuas calorias de manutenção. Tá? Então, e agora a questão é, porquê fazer as calorias de manutenção? Então é o tema da aula de hoje. Não é? O milagre da recomposição corporal. Então, o que é que nós temos de recomposição corporal? Primeiro, o que é recomposição corporal? Recomposição corporal é tu estares a conseguir perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo. A isso nós chamamos de recomposição corporal. Porquê? Porque é recompor o tipo de peso que temos. Porque não é só o peso que interessa, é a qualidade do peso. E se eu quero melhorar a qualidade do meu peso, eu vou ter que perder gordura, que é a qualidade que eu não quero, e vou ter que ganhar massa muscular, que é a qualidade que eu quero. Então, recomposição corporal é ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. Então, onde é que é mais provável isso acontecer? Primeiro, em pessoas iniciantes, ou seja, pessoas que nunca fizeram atividade física, ou pessoas que já não fazem há muito tempo. Okay? Quando falo há muito tempo é 1 ano e meio, 2 anos. Porquê? Porque o estímulo muscular que vão ter vai-lhes facilitar a construção de massa muscular e a perda de gordura. Portanto, este é um tipo de pessoas que consegue facilmente fazer recomposição corporal. Segundo tipo de pessoas, pronto, lá está, regressar após a pausa, que é os iniciantes e os que estão a retomar os seus treinos. Após uma pausa grande, pelo menos 1 ano, digamos assim, se calhar 6 meses já conseguem fazê-lo, mas não vão ter tanta margem de progresso. Mas uma pessoa que já não treina pelo menos há 1 ano vai ter uma boa margem de progresso, porque o estímulo vai ser muito fácil. Pessoas com muita gordura, ou seja, a pessoa tem tanta reserva de energia acumulada na sua gordura que o corpo não se vai preocupar muito em queimar um bocadinho mais de gordura para dar ao próprio corpo para construir tecido muscular. Tá? E quem controla muito bem o treino e a dieta ao mesmo tempo. Ou seja, aquelas pessoas super focadas que fazem tudo 100% certo na dieta e no treino, muito provavelmente vão conseguir ter uma recomposição corporal, ou seja, perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo. Então, nestes casos, a balança não vai mexer, mas o corpo vai se transformar, ou seja, vai haver recomposição corporal, vai haver perda de gordura e ganhos de massa muscular. Isto quer dizer o quê? Que o nosso corpo vai ocupar menos espaço, porque a gordura ocupa mais espaço que a gordura. A gordura ocupa mais espaço do que o músculo. E como a gordura ocupa mais espaço do que o músculo, se nós temos o mesmo peso corporal, nós vamos ocupar menos espaço, vamos ter menos quantidade de gordura, vamos ter mais quantidade de músculos, os músculos vão se notar mais, vamos ser mais fortes e temos então aqui uma transformação corporal. Então, como é que é possível nós, em calorias de manutenção, conseguirmos então a recomposição corporal? Primeiro, a grande dúvida que vocês têm é, ou que eu acho que vocês têm, é João, mas para perder gordura não é preciso déficit calórico? É verdade. É preciso déficit calórico para emagrecer. Então, se nós estamos em calorias de manutenção, nós não vamos estar em déficit calórico. Logo, não deveríamos perder gordura, certo? Sim. Mas é aí que entra o treino de força. Que foi o que falámos na aula anterior.
Grandes vantagens do treino de força. Não só estéticos, mas todas as outras vantagens. Então, vamos lá perder aqui um bocadinho de tempo neste slide. Não tem mais informação, mas eu vou falar tudo isto. Então, é verdade sim que nós, para conseguirmos perder gordura, nós precisamos estar em déficit calórico. Porque só em déficit calórico é que o corpo sente necessidade de usar a energia que tem como substrato usar a energia que tem, que é a gordura, como substrato energético para se manter vivo. Então, lembrando, no início da aula, nós temos de um lado a quantidade de calorias que o corpo precisa de gastar, do outro a quantidade de calorias que nós precisamos de consumir para compensar aquilo que precisamos de gastar. Quando nós estamos a gastar mais calorias do que aquelas que consumimos, nós estamos em déficit calórico. E como estamos em déficit calórico, o corpo é obrigado a ir às suas reservas de gordura buscar energia para transformá-la e para poder usá-la. Mas se nós estamos em calorias de manutenção, nós estamos a comer exatamente aquilo que precisamos, o corpo não tem necessidade de ir à gordura buscar energia. Certo? Devia ser assim, não é? Sim. No entanto, se nós estivermos a fazer um treino de força eficiente, preocupados em ter uma sobrecarga progressiva, preocupados em, a longo prazo, de forma consistente, dar um estímulo cada vez mais intenso ao nosso corpo. Isso vai fazer com que o nosso corpo tenha a necessidade de se ir adaptando a esse treino de força. E uma das adaptações que o corpo tem em relação ao treino de força é o quê? É aumentar o volume muscular. Porque o corpo diz assim, eu estou a levar aqui tanta pancada que a forma que eu tenho da próxima vez não sofrer tanto com esta pancada é ter um bocadinho mais de músculo. Porque isso vai me permitir receber essa pancada de forma mais tranquila. Então o que é que o corpo pensa? Se eu estou a treinar musculação e se o treino está a ser progressivo a nível de intensidade, ou seja, tem sobrecarga progressiva, eu vou querer ao longo do tempo ganhar volume muscular. Ou seja, eu estou a colocar no meu corpo um tecido que consome mais calorias em repouso do que os tecidos que eu tenho neste momento, que são gordura. Ou seja, na realidade, eu estou com calorias de manutenção corporal, mas eu preciso de uma energiazinha extra para construir mais tecido muscular. E se eu preciso de uma energia extra para produzir mais tecido muscular, eu na realidade deixo de estar em manutenção real, em manutenção de calorias. Ou seja, aquelas calorias de manutenção, na verdade das verdades, já não são calorias de manutenção, são calorias de ligeiro déficit. Ligeiro déficit porquê? Porque o corpo é obrigado a ir buscar parte da energia da gordura para usá-la, para produzir, para construir mais tecido muscular. Então, o que inicialmente eram calorias de manutenção, agora até deixaram de ser calorias de manutenção, porque eu estou a usar parte da gordura que tenho como reserva de energia para construir mais tecido muscular. Então, eu estou com o mesmo peso, eu perco, vamos imaginar, eu perco 100 gramas de gordura porque vou transformar 100 gramas de gordura em energia para poder construir 100 gramas de massa muscular. Então, na realidade, o meu peso a nível de tecidos fica igual, eu perdi 100 de gordura e ganhei 100 de músculo, mas neste momento eu preciso de um bocadinho mais de calorias para manter o meu corpo vivo, porque o tecido muscular consome mais calorias do que a gordura. Então, ao longo do tempo, eu vou sempre, mesmo em calorias de manutenção, eu vou sempre perdendo um pouco de gordura e ganhando um pouco de massa muscular. E ao longo do tempo o que vai ter que acontecer é eu vou ter que reajustar calorias, ou seja, eu vou ter que voltar a meter um bocadinho mais de calorias para compensar a massa muscular que eu fui ganhando e a massa gorda que eu fui perdendo, porque o meu metabolismo aos poucos também vai subindo, então eu vou ter que ajustar calorias para cima. E é desta forma que é possível, em calorias de manutenção, nós perdermos gordura e ganhar massa muscular. Tá? Este é o processo. Tá? Se tiveres dúvidas em relação a isto, se não tiver ficado explícito, deixa-me um comentário aí no vídeo, envia-me uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, que é para eu te explicar melhor. Mas eu acredito que tenha ficado explícito aqui. Tá? Então, quais são as vantagens reais de estarmos em calorias de manutenção? Primeiro, vamos ter mais energia e a nossa recuperação física vai ser mais fácil. Porque
eu consigo, em excedente calórico, ter uma capacidade energética e de recuperação melhor, porque eu tenho mais energia disponível. Quando eu estou em déficit calórico, eu tenho menos capacidade de recuperar e tenho menos energia. Porquê? Porque eu estou constantemente a necessitar da gordura como substrato energético para fazer essa recuperação e para ter essa energia. Quando eu estou em calorias de manutenção, as calorias que eu consumo já me dão o que eu preciso para recuperar. Então, eu vou ter uma capacidade energética e de recuperação física muito melhor em calorias de manutenção do que se eu estivesse em déficit calórico. Claro que não vão ser tão boas como se eu estivesse em excedente, mas em excedente eu também obrigatoriamente vou ganhar um bocadinho de gordura. Tá? Então, a vantagem de estar em calorias de manutenção é essa. Esta é uma das. Ou seja, melhor capacidade de recuperar e mais energia. Melhor performance do treino, porque se eu tenho mais energia e recupero mais, eu vou ter mais performance, ou seja, eu vou ter mais facilidade em fazer sobrecarga progressiva. Ao mesmo tempo que vou perdendo gordura, que não é fácil. Tenho menos stress físico e mental, porque eu tenho mais calorias para comer, tenho menos stress mental, que é, eu estou cheio de fome e tal, vou conseguir ter mais calorias para gerir a minha fome. Vou conseguir ter mais calorias para gerir um evento social. Vou ter mais calorias para conseguir comer aquele alimento que gosto. Então tenho muito menos stress mental. E menos stress físico, lá está. Porque vou ter capacidade mais fácil de recuperar, vou ter uma performance melhor, vou ter mais energia, então fisicamente também vou-me sentir um bocadinho mais apto, digamos assim. Fica mais fácil de manter a longo prazo. Porque se eu tenho menos stress físico e mental, a longo prazo eu vou conseguir aguentar este processo durante muito mais tempo do que se eu tivesse com um déficit calórico que é mais difícil de gerir. Então, calorias de manutenção tem também esta vantagem. E evita o efeito sanfona. O efeito sanfona é aquele efeito de nós conseguimos, num processo de emagrecimento, perder muito peso e agora que perdemos o peso, voltamos, entre aspas, às nossas rotinas normais e pum, o peso volta a subir. Ou seja, é aquele efeito de tu passares do déficit calórico para ganho de peso novamente. Tá? Evita porquê? Porque lá está, se tu consegues manter isto a longo prazo, se tens menos stress físico e mental, também tens mais capacidade de ser consistente nas calorias de manutenção versus calorias de déficit calórico. Então, estas são grandes vantagens das calorias de manutenção. Tá? Só que temos também desvantagens e limitações do que são as calorias de manutenção. Então, primeiro, resultados visíveis mais lentos. E isto porquê? Porque tu só vais queimar a gordura suficiente para produzir tecido muscular. E isso é muito pouco. Ou seja, tu consegues com mais facilidade perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, mas o processo é muito mais lento. Muito mais lento. Por isso é que a maior parte das pessoas o que faz é divide este processo de transformação corporal em duas fases. Uma fase em que o objetivo específico é só perda de gordura, em que a pessoa não se foca, literalmente em ganhar músculo ou em construir músculo, foca-se apenas em manter o músculo que tem e perder o máximo de gordura possível o mais rápido possível. E depois foca-se num segundo processo, que é o processo de construção de massa muscular, que é, agora o meu foco é ganhar músculo, eu vou colocar-me em ligeiro excedente calórico para favorecer a construção de massa muscular e claro que nesse processo vou ganhar sempre um bocadinho de gordura. Não muito, mas vou ganhar um bocadinho. E depois volto outra vez ao processo de emagrecimento, que é agora o objetivo é focar em manter a massa muscular e perder o máximo de gordura possível. Então a pessoa vai andar a ganhar peso e a descer, ganhar peso e a descer, ganhar peso e a descer. Mas durante esse ganho de peso ganha mais músculo que gordura e quando perdeu só perdeu gordura. Ganha mais músculo que gordura quando perdeu só perdeu gordura. Ou seja, essa pessoa vai melhorando na mesma a sua composição corporal, ou seja, consegue na mesma a recomposição corporal de forma mais rápida. Mas tem as desvantagens que aqui atrás eram vantagens, que é a pessoa vai andar sempre mais cansada, com menos energia, com mais stress, com menos performance, mais difícil de manter a longo prazo, mais probabilidade de sofrer o efeito sanfona. Porquê? Porque a pessoa vai andar sob mais stress e vai estar com déficits calóricos que são sempre mais exigentes do ponto de vista tanto energético ou físico, digamos assim, como mental. Então, a desvantagem de um processo que usa calorias de manutenção para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, acaba por ter resultados mais lentos. Resultados mais lentos, visuais, como é óbvio. E isso faz com que tenha que haver mais necessidade de paciência e consistência. Porquê? Nós sabemos que uma das coisas que nos mantém focados num determinado processo é ver progresso.
E por isso é que é tão importante nós monitorizarmos o nosso processo. Porque quando nós vemos pequeninos progressos, nós mantemos o nosso foco, nós mantemos a nossa motivação em altas. Então, torna-se ao mesmo tempo mais difícil mentalmente e fisicamente, mas a nível de foco na tarefa torna-se mais fácil, que é, se eu estou sempre a ver o meu corpo a mudar, se eu constantemente estou a ver o meu corpo a mudar, estou a ver aqui um progresso, estou a ver aqui outro progresso, eu vou-me mantendo motivado para manter o progresso. Ora, nas calorias de manutenção, se os resultados visíveis são muito mais lentos, se calhar ao fim de 3 semanas eu não vejo diferença nenhuma. E quando eu não vejo diferença nenhuma, qual é a probabilidade das coisas que podem acontecer? Desistir do processo, que é, estou aqui a gerir as minhas calorias de manutenção, estou a fazer treinos intensos, olha e não vejo resultados nenhuns, não vale a pena. Então desisto. Por isso é preciso muito mais paciência e consistência no processo. Terceira desvantagem, é difícil de medir o progresso a curto prazo. Lá está. Por muito que tu tires fotos, por muito que tu tires perímetros, por muito que tu registres os treinos, por muito que tu registres o peso, por muito que tu registres o que tu quiseres, os resultados são lentos. E a partir do momento que os resultados são lentos, se calhar não faz sentido fazer updates semanais. Se calhar faz sentido fazer updates só de mês a mês. Porque os resultados são mesmo mais lentos. E se, quando nós estamos focados só em perder gordura ou só em ganhar músculo, os resultados já são lentos, em manutenção os resultados ainda são mais lentos. No entanto, se os fizeres durante longo tempo, tu vais ter resultados bons. Muito bons. Não, vão ser mais lentos do que os outros, sim, mas também te permitem aproveitar a vida de forma melhor. Lá está, que é a tal vantagem. Então, esta é outra desvantagem. É difícil de medir o progresso. É difícil saber se estás realmente nas calorias de manutenção, porque basta um bocadinho mais ou um bocadinho menos e tu já saíste das calorias de manutenção. É difícil de monitorizar o progresso. Tá? Então, aqui, nas calorias de manutenção, a pressa é inimiga do resultado. Se tu vais querer perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo e usas as calorias de manutenção para conseguires lá chegar, tu tens que perceber que isto é um processo que demora mais tempo. Tem as vantagens que nós falamos, mas tem estas desvantagens também. E é por isso que nós, quando temos mais conhecimento sobre as coisas, nós temos mais ferramentas para usar em nós próprios. Então, como eu costumo dizer, eu consigo martelar com um martelo um parafuso. Consigo. Eu meto o parafuso em cima da madeira e martelo e o parafuso vai entrar na madeira. Okay? Mas, se eu tenho uma chave de fendas para parafusar o parafuso, que é a ferramenta ideal para um parafuso, porquê que eu não hei de usar a chave de fendas? Porquê que eu quero insistir em usar um martelo? Então, se eu sou uma pessoa que gosta de ter energia nos treinos, gosta de ter boa performance, dá-se muito mal com o stress físico e emocional, gosta de ter um processo que possa ser mantido a longo tempo, não está muito preocupado em resultados rápidos, mas está preocupado em ter resultados que lhe permitam manter para o resto da vida, muito provavelmente calorias de manutenção são uma boa solução. No entanto, se uma pessoa tem demasiada gordura e quer ter resultados mais rápidos, as calorias de manutenção podem não ser uma boa solução. Se uma pessoa tem muito pouca massa muscular e quer ganhar mais massa muscular, as calorias de manutenção podem não ser uma boa solução. Tá? Então, dependendo do nosso contexto, dependendo das nossas pressas, dependendo do quão urgente nós queremos o processo, dependendo do como é que nós percepcionamos o processo. Se nós somos pessoas pacientes, se nós somos pessoas que gostam de consistência, se nós somos pessoas que gostam de picos, de intensidade a nível de processo. Não, eu agora vou-me focar a 100% que é para depois relaxar. Dependendo de todos estes contextos, todas estas situações, de todas as nossas particularidades, as calorias de manutenção podem ser brutais e ser uma ferramenta espetacular para nós, ou podem ser a pior coisa que a gente vai fazer. E por isso é que é importante nós reconhecermos limitações e vantagens de cada uma destas ferramentas para podermos usar no nosso processo. No momento certo. Porque mesmo para mim, por exemplo, pode fazer sentido eu agora entrar em calorias de manutenção ou não fazer sentido nenhum. Ou seja, para a mesma pessoa que já tem esse todo contexto, há momentos da vida que se calhar faz sentido e outros que não. Então, isso é super importante nós percebermos. Então, estratégias para tirares o máximo proveito das calorias de manutenção. Primeiro,
E isto é a coisa mais importante. Tens que treinar com sobrecarga progressiva. Ponto final. Porquê? Porque só com sobrecarga progressiva é que o teu corpo, ao longo do tempo, vai continuar a querer ter necessidade de construir músculo. Porque a partir do momento que o teu corpo não sentir necessidade de construir músculo, se tu estiveres em calorias de manutenção, o teu corpo vai ficar sempre igual. O peso fica igual e a aparência do peso fica igual também, ou seja, a qualidade do peso fica igual. Não é só porque eu estou em calorias de manutenção que a qualidade do meu peso vai melhorar. A qualidade do meu peso só melhora em calorias de manutenção se eu tiver um treino de sobrecarga progressiva. Agora vamos ver o oposto, que é, eu estou em calorias de manutenção, mas eu de antes treinava e agora não treino. O que é que está a acontecer? O corpo de antes tinha necessidade de ter determinada quantidade de músculo e agora não tem. Então o que é que ele vai fazer? Ele aos poucos vai perdendo o músculo e vai ganhando gordura. Porque se ele está em calorias de manutenção e não sente necessidade de ter aquele músculo vai se perder e a energia daquele músculo vai se transformar em gordura. Porque eu estou em calorias de manutenção. Ok? Então não é porque estou em calorias de manutenção que eu vou melhorar a minha qualidade de peso corporal. Eu só melhoro a minha qualidade de peso corporal se houver isto. Treino com sobrecarga progressiva. Ou seja, o treino vai ficando cada vez mais difícil. Para obrigar o meu corpo a constantemente ter necessidade de construir mais tecido muscular. Porque se ele tiver necessidade de construir tecido muscular ao longo do tempo, ele vai ter necessidade de queimar parte da gordura para transformar a energia para construir músculo. Porquê? Porque estamos em calorias de manutenção. Então, este é o primeiro ponto e é o mais importante se tu queres aproveitar ao máximo as tuas calorias de manutenção. Segundo, garantir a ingestão de proteína adequada. Porquê? Porque o nosso tecido muscular é constituído por proteína. Se tu não consomes a proteína que deves, por muito bom que o treino esteja a ser, ele não vai conseguir transformar a 100%, construir a 100% de novos tecidos musculares. Porque ele teve um estímulo bom, mas depois não tem a proteína que precisa, não consegue construir músculo. Se não consegue construir músculo, o que é que acontece? Esteticamente nós ficamos iguais. O peso está igual e esteticamente ficamos iguais. E se o treino for demasiado grande e a proteína demasiado pequena, até pode ser o contrário. Que é, mesmo que tu estejas a treinar muito bem, se não consumires a proteína, o teu corpo não consegue regenerar os tecidos musculares, então eles foram destruídos durante o treino e não foram reconstruídos no processo de recuperação. Logo eles vão se perder. E se os músculos se perdem, se estamos em calorias de manutenção, a gordura sobe. Terceiro ponto, monitorizar fotos e perímetros. Não só o peso corporal. Lembra-te, o objetivo é que o peso corporal fique estável. Se tu monitorizas o peso corporal, que resultados é que vais tirar dessa análise? Nenhuns, porque o peso está igual. Tu tens é que analisar fotos, perímetros, vídeos, performance do treino. Isso é que tu tens que monitorizar, não é o peso, porque o peso, o objetivo é que ele fique estável. Aliás, tu queres monitorizar o peso para perceber se ele está estável. Porque se ele não estiver estável é porque tu não estás a fazer calorias de manutenção. Okay? Quarto ponto, rever calorias periodicamente. Tal como eu te disse há pouco. Se o teu peso está igual, mas tu começas a ganhar mais músculo e a perder gordura, o músculo queima mais calorias do que a gordura. Então, aos poucos, as tuas calorias de manutenção vão ficando cada vez mais altas. Então, tu vais ter que rever as tuas calorias. É normal que com o passar do tempo, e não estou a falar ao fim de 3 semanas ou um mês, estou a falar ao fim de 5 meses, 6 meses, é normal que tenhas que reajustar as tuas calorias de manutenção para cima. Porque se as tiveres que ajustar para baixo, alguma coisa também não está bem. Porque se o teu metabolismo desceu e o peso está igual, é porque a qualidade do teu peso não está tão boa como estava. Ou então estás com algum outro problema hormonal ou algum processo aí qualquer marado que está a acontecer com o teu corpo. Então, para quem e para quem é e para quem não é as calorias de manutenção. Portanto, primeiro, quem já tem alguma consistência no treino, é fixe. Porquê? Porque se tu és uma pessoa que queres usar as calorias de manutenção, o milagre das calorias de manutenção, mas não treinas com consistência, o que te vai acontecer é aquilo que eu já te disse há pouco, que é, se tu não treinas, não há estímulo para crescer músculo, se não há estímulo para crescer músculo, o corpo fica igual. Então estás em calorias de manutenção, não vai mudar nada. Vale mais se estás em déficit calórico para, mesmo que não treines com consistência, consigas ir perdendo massa gorda ao mesmo tempo. Ou quem quer manter resultados após emagrecer. Imagina que tu já conseguiste perder o peso todo que querias, mas olhas-te ao espelho e não vês qualidade, uma boa qualidade no teu corpo. Ou seja, tu até perdeste gordura, mas continuas-te a ver flácido, com algumas peles, com pouca massa muscular. Aqui pode ser super interessante tu colocares então as calorias de manutenção, porque aos poucos tu vais conseguir ganhar massa muscular, mesmo que não seja muita, vai ser sempre mais do que aquilo que tens.
No entanto, se calhar se te meteres já em excedente calórico, a probabilidade de comeres muito mais do que aquilo que precisas é grande, e então também vais ter mais probabilidade de ganhar mais gordura do que aquilo que tu querias. Ou seja, gordura que tiveste dificuldade antes em cortar. Ok? Então, para quem já perdeu o peso que quer, já perdeu a gordura que quer, mas agora quer de alguma forma ir mudando a parte estética mantendo o peso corporal, é o ideal. Para quem é que não é? Quem precisa de perder muita gordura. Quem tem pressa em perder muita gordura. Quem quer perder mesmo muita gordura. Se eu tenho mesmo muita gordura para perder, as calorias de manutenção vão-me fazer perder gordura muito devagar. Então, se calhar faz sentido realmente fazer um déficit calórico, ou seja, na realidade é um estágio antes deste ponto aqui. E lá está, quem quer ter resultados mais rápidos. Quem quer ser mais rápido a perder gordura e mais rápido a ganhar músculo, as calorias de manutenção também não é o ideal. Tá? Ter um foco específico em perda de gordura e um foco específico em ganhos de músculo vai ser sempre mais rápido, mas também vai ser sempre mais exigente. Lá está, lembrem-se das vantagens e desvantagens de cada um dos pontos. Então, resumindo, calorias de manutenção não significam que nós vamos estagnar. Vamos estagnar no peso corporal, sim, mas não temos obrigatoriamente que estagnar na qualidade do peso. Não temos obrigatoriamente, não. Se fizermos as coisas bem, não vamos estagnar de certeza absoluta. Então, não é porque eu faço calorias de manutenção que o meu objetivo é ficar como estou. Não, eu faço calorias de manutenção para continuar a melhorar aquilo que eu tenho. Tá? De forma mais lenta, mas de forma mais consistente, ou de forma mais facilitada. São uma fase estratégica para evoluir de forma sustentável, ganhar músculo, perder gordura, manter resultados para sempre. É a forma mais simples que nós podemos usar para sermos consistentes para a nossa vida. É usar calorias de manutenção. Não podemos, lá estar, esperar resultados muito rápidos, mas podemos esperar resultados super consistentes, que nos permitem ter uma vida social ativa e mesmo assim continuar a ver resultados brutais no nosso corpo, que podem ir sendo melhorados ao longo do tempo. Tá? Espero que esta aula tenha sido útil para vocês. Lembrar, pessoal, que se tiverem dúvidas, enviem mensagem, podem comentar aqui o vídeo. Peço desculpa por ter sido assim mal indiferido, mas como não vou tocar no sábado em casa, vou estar fora, não sei bem como é que é a qualidade da casa, internet e tudo mais, então decidi deixar um conteúdo super importante gravado, que vocês assim vão ter acesso a ele na mesma, e lembrar mais uma vez do tal desafio do tal desafio de 21 dias, do zero à tua melhor forma, que é um desafio gratuito, que te vai ajudar a organizar, a planear e a reagendar todo o teu mapa mental de processo de emagrecimento. O objetivo é mesmo todos os dias enviar-te um desafio para tu colocares em prática, seja em prática física, seja em prática de organização mental, e depois termos uma mentoria em grupo por semana para falarmos um bocadinho sobre como é que tu implementaste as coisas, que dificuldades é que estás a implementá-las, para a gente falar um bocadinho todos para vos ajudar da forma melhor possível a realmente conseguirem emagrecer e manterem o peso magro para sempre, tá? Porque é esse o grande objetivo. É um desafio gratuito, não tens nada a perder. Eu vou deixar o link na bio para tu te inscreveres, vou deixar o link também do videobook que te falei logo no início, de tudo o que tu precisas de saber para emagrecer. Eu acho que são duas coisas que se complementam muito bem. O desafio de 21 dias, que é um desafio mais de estratégia, de planeamento, de organização da tua vida, e depois o videobook com todo o conhecimento que tu precisas para pôr em prática, que às vezes não sabes pôr em prática, mas o desafio vai-te ajudar a pôr em prática. Portanto, são duas coisas que se complementam muito. O videobook custa apenas 7€, o desafio é gratuito, portanto, acho que tens aí todas as ferramentas que precisas para mudar de vida realmente. Espero que esta aula realmente tenha feito sentido para ti. Se gostaste, deixa o teu gosto. Se achas que há pessoas que precisam de ver isto, envia para elas, envia o link. Não precisa... Tens que ter um bocadinho de atenção como é que mandas o link e dizer, olha, tenho aqui uma coisa bem interessante para ti porque tu precisas de ouvir. Não, se calhar dizes assim, olha, estive aqui a ouvir isto e gostei tanto que eu acho que tu também vais gostar. Se calhar é uma forma mais fácil de enviares o link da aula, porque senão a pessoa vai achar que como recebe esta informação está a querer dizer, tu estás-me a querer dizer que eu tenho que emagrecer e tudo mais, e não é esse o objetivo que se calhar tu queres passar. O que queres passar é mesmo, olha, tem aqui um conteúdo super interessante que te pode ajudar para tudo. Tá? Tal como me ajudou a mim. E eu ficaria muito grato com isso, porque assim o conteúdo é entregue a mais pessoas também. Bom resto de semana, bom fim de semana, já que estão a ver isto é no sábado, bom fim de semana, e aproveitem. E quando tiverem a ver esta aula, lembrem-se, já fiz a Serra da Estrela de bicicleta.
Beijinhos, abraços e até já.